Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho, indicar, né, na verdade, 4 quadrinhos. Quadrinhos legais, assim, interessantes, que são amplos e que eu acho que são ótimas indicações quando a gente quer tentar convencer alguém para vir para esse universo dos quadrinhos, para tentar dar uma chance e muitas vezes quebrar um pouquinho do preconceito. São 4 quadrinhos bem diferentes em termos de temática, mas que eu acho que por isso são indicações legais, assim, dá pra gente entender eles e apontar para perfis diferentes de pessoas que têm esse problema com se permitir conhecer a mídia dos quadrinhos. Afinal, as pessoas têm o preconceito de é uma coisa infantil, mas não, é uma mídia. É como eu procurar ver um filme. Tem animação, tem terror, tem ação, tem um milhão de coisas. Quadrinho é exatamente igual, é uma mídia. A gente fala que quadrinho é uma coisa para criança é igual falar que livro é uma coisa para criança. Ou que livro é uma coisa só para adulto. Então, é um comentário bastante preconceituoso que eu acho que a gente tem que lutar contra. Uma das coisas que eu trouxe aqui é Maus. Esse é um quadrinho que eu acho que muita gente conhece já. Maus, basicamente, ele é escrito pelo Art Spiegelman. E ele foi o primeiro quadrinho, não sei se o único, mas eu acredito que sim, a ganhar o prêmio Pulitzer, um prêmio de jornalismo, né? Porque ele é um quadrinho biográfico, ele não é autobiográfico exatamente. O Spiegelman ele faz muito baseado nas histórias que ele escutava do pai dele, que era um judeu durante o Holocausto, vivendo durante o Holocausto. Então ele é muito sensível, é muito delicado, é uma obra que eu mais me emocionei até hoje, que eu tive contato assim, com o Holocausto, mais do que, sei lá, a Lista de Schindler e alguns outros filmes e livros. Para quem gosta de contexto histórico, de repente uma pessoa mais velha, que gosta, tem esse tipo de interesse, Maus é uma leitura obrigatória. Tem até essa questão do prêmio Pulitzer para, de repente, conquistar a pessoa, como tal, já ganhou um prêmio de jornalismo, tal, foi o primeiro quadrinho a receber esse feito. Também foi apontado pela New York Times como uma das 100 leituras mais importantes da nossa história. Então, é uma baita indicação, não é difícil de encontrar, a história é bem famosa. Foi publicada aqui, acho que pela Companhia das Letras, isso mesmo. E tá aí, primeira indicação. Outra indicação que eu acho massa é Retalhos, do Craig Thompson. É um pouquinho maior até. O Retalhos ele já vai pegar principalmente um público um pouco mais novo. Vai pegar a galera adolescente, eu acho, principalmente. É uma história que também traz bastante sensibilidade, que vai falar muito de um quesito de relações, do primeiro amor, de descobertas, desse aflorar da adolescência mesmo, de algumas mudanças de prioridade. E ele tem toda uma maneira bem sensível para lidar com várias situações. Esse ele é autobiográfico, inclusive foi um problema na vida do artista, né, do Craig Thompson, quando ele fez. Isso causou alguns atritos com a família dele. Tem coisas bem delicadas que são trabalhadas aqui. É um quadrinho premiado também, indicado a vários prêmios importantes e também bem fácil de encontrar por aqui. Então, para um público mais novo, uma galera que está tentando conhecer os quadrinhos, que quer uma coisa mais relacionada a esse lado da adolescência, Retalhos, uma indicação legal também. E um que eu ganhei de presente dos meus pais, mais recentemente, Bone, que saiu faz pouco tempo, pela Todavia, em 3 volumes desse, tô com 1 e com 2 aqui, o 3 tá lá em casa, que eu tô terminando de ler ainda. Bone ele é do Jeff Smith, e ele foi publicado ao longo da década de 80 e do começo dos anos 2000. E o interessante do Bone é que ele é um quadrinho underground, então ele foi publicando capítulos, né, conforme os anos passavam, sempre do jeito dele, dando um jeito de vender da maneira dele também, e atingiu um sucesso absurdo. Trouxe os quadrinhos undergrounds assim, deu esperança, trouxe novamente uma perspectiva de que era possível atingir um público grande, que era possível viver disso, mesmo da maneira underground. Até que você vai ver as indicações aqui atrás, tem os gêmeos, né, o Moon e o Ba, 2 dos principais quadrinistas aqui do Brasil, falando sobre essa obra. Tem o criador de Simpsons, tem o Neil Gaiman, tem a Time, o Alan Moore comentando. Então assim, é uma obra muito interessante. Falando um pouquinho sobre a sinopse, tem 3 personagens principais que são os Bones, que eles têm esse formato, né, são mais ou menos assim. E eles têm um reflexo muito grande com os personagens da Disney, os principais. Com o Mickey, o Pato Donald e o Pateta. Então um cara mais atrapalhado, um cara mais rabugento, e esse que é mais boa pinta, um cara simpático. E a história começa bem engraçada, ela tem um traço bem divertido, é uma lição de narrativa isso aqui, e cada vez mais ela vai ficando mais séria, vai criando alguns contornos até de Senhor dos Anéis, de uma narrativa fantástica, muito alinhadinha. Bem interessante para quem gosta dessa coisa mais fantástica, para quem gosta de um quadrinho descontraído, para quem lê o quadrinho na infância e às vezes quer voltar a ler algo
um pouco mais leve na maior parte do tempo, o Bonnie, uma ótima indicação. E para uma galera que se envolve um pouco mais em questões sociais, em questões políticas, e que de repente, né, por ter o apelo também do Maurício de Souza, pode ficar interessado, Jeremias Pele, que é do Rafael Calço e do Jefferson Costa. O Jefferson Costa que vem fazendo bastante barulho no meio dos quadrinhos no Brasil, levou diversos prêmios com esse quadrinho, o HQ Mix, que é o maior prêmio nacional de quadrinhos, o Jabuti, um prêmio também de literatura e quadrinhos. E Jeremias Pele foi uma ideia que surgiu do Sidão, do editor-chefe lá da MSP, da Maurício Souza Produções, que ele virou para o Maurício e falou: Maurício, você sabe quantas vezes o Jeremias já teve na capa de um quadrinho seu? Ele falou que não, a resposta foi nenhuma. Então a gente nunca colocou o principal personagem negro da Turma da Mônica na capa de um quadrinho. E ele sugeriu esse quadrinho, que fala sobre racismo de uma maneira muito sensível. Então é um quadrinho que não é muito grande, um quadrinho que traz os personagens da Turma da Mônica, desenhado por outros artistas. Se alguém não conhece, as Graphic MSP, um dia até posso fazer um outro vídeo disso, se vocês acharem interessante. Mas tá aí, para o pessoal mais antenado, para a galera que curte uma causa social também, que acha interessante, que se importa com isso, Jeremias Pele, uma ótima pedida. Por hoje é isso e nos vemos na próxima.